Graça e paz, meus amados irmãos. Antes de iniciarmos o culto dessa noite, vou falar igual os youtubers, né? Não deixe de se inscrever no canal aqui embaixo, dar o seu like e compartilhar o link com os amados irmãos e colegas também. Em seguida, nós começaremos o culto dessa noite, pedindo primeiro a orientação de Deus, para que possamos fazer tudo segundo a sua vontade. Como de praxe, vamos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e fazer 1 minuto de oração silenciosa. Ó Deus, a Ti neste momento, elevamos as nossas vidas ao Senhor, as nossas almas, consagrando a Deus tudo que somos e que temos para a glória do Teu nome. Reconhecendo que Tu és o nosso Deus e que não há outro Deus além de Ti. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, toda e qualquer transgressão contra o Teu nome, contra a Tua palavra, para que em Cristo Jesus a nossa adoração e o nosso louvor seja agradável diante de Ti. Não que merecemos, ó Deus, mas carecemos do Senhor, carecemos da Sua misericórdia, carecemos da Sua graça, todos os dias, o dia todo. Por isso, ó Deus, faça tão somente cumprir a Tua vontade em nossas vidas, através deste meio, o qual, ó Deus, o Senhor, tem permitido diante deste momento, diante desta crise, diante desta pandemia, o Senhor, ó Deus, tem nos feito entender que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. E como diz o Senhor através da sua palavra, o Senhor está sentado sobre o seu sublime trono, reinando e governando sobre tudo e sobre todos. E é por isso que nós te glorificamos, é por isso que nós adoramos ao Senhor, na beleza da tua santidade. Ó Deus, faça tão somente cumprir a tua vontade em nossas vidas. Isso nós suplicamos e rogamos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, aqueles que puderem acompanhar, abram as suas Bíblias no texto de Isaías, no seu capítulo 6,
É um texto bastante conhecido, Isaías capítulo 6. Eu gosto muito dessa referência justamente no chamamento de Isaías, no momento em que ele é escolhido e consagrado para exercer o papel como profeta diante de um povo de Israel. Isaías, no seu capítulo 6, versos 1 até o versículo 7, nos diz o seguinte: E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. E neste momento, crendo da mesma forma como Isaías, que só o Senhor é quem pode perdoar os nossos pecados, confessemos a Ele, levemos a Ele as nossas vidas, para que possamos então nos apresentar um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. E assim como Isaías reconheceu a glória, a majestade, o poder, a soberania do Deus Altíssimo, nós também precisamos reconhecer. E como Isaías também disse: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Diferentemente do que nós fazemos nesse novo formato, através de live, eu vou tentar. Eu tenho uma certa dificuldade em relação a tirar os hinos, então hoje nós vamos fazer através de cânticos. E tem um cântico que eu gosto bastante, e é justamente o texto também de João, capítulo 4, que nos exorta a adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus.
onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ó Deus, que seja de fato a nossa adoração nessa noite. Nós temos aprendido que a igreja não se resume apenas a 4 paredes. Aprendemos em 1 Coríntios, capítulo 6, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós estamos aqui nessa noite, como templo do Espírito Santo, como casa do Senhor, para te adorar e render-te graças, sabendo e lembrando que tu és bom, que tu és um Deus fiel. És o Deus que acalma o nosso coração em meio à tempestade, em meio à tribulação, em meio à angústia. E é por isso que nós queremos adorar ao Senhor, em espírito e em verdade. Ó Deus, não fazemos este culto porque merecemos. Nós não fazemos este culto para ser reconhecido por ninguém. Nós fazemos este culto, ó Deus, para a glória do Teu nome. Por isso, ó Deus, usa-nos conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, para a glória do Teu santo nome. E assim seja o nome do Senhor glorificado para todos sempre, em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, Salmos de número 24. Salmos de número 24. Nos diz que o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Precisamos sempre reconhecer quem de fato é o Senhor que domina sobre tudo, que reina sobre tudo. O Senhor que tem a plenitude do poder e da majestade de toda a glória em sua mão. O Senhor que conhece tudo e a todos. E nós estamos aqui nessa noite, como igreja do Senhor, distantes fisicamente, mas unidos e presentes espiritualmente. Uma das coisas que eu aprendi ao longo dessa vida cristã
e justamente falando sobre a doutrina da igreja, uma coisa interessante é que a igreja ela se apresentava de uma certa forma no Antigo Testamento, e ela foi passando por algumas mudanças no Antigo Testamento ainda, e ao ponto de chegar como nós conhecemos a igreja hoje, no Novo Testamento. E diante dessas situações, e diante dessas crises, e diante de tudo isso que acontece à nossa volta, a igreja ela não deixa de existir. Alguns estão preocupados, quando que voltaremos a congregar? Lembrando sempre, meus amados irmãos, o texto de Hebreus, quando fala que não deixemos de congregar como é costume de alguns, isso não quer dizer que nós não podemos compartilhar com os nossos amados das nossas necessidades. Hoje temos meios de tecnologia que nos ajudam a manter a aproximação mais do que física. Aquelas distâncias geográficas que antes impediam as pessoas em relação a tempo, hoje se resumem a nada. Com um simples toque, com uma simples ligação, podemos até mesmo falar face a face com a pessoa do outro lado. Isso nós precisamos usar para a glória de Deus. O pastor sempre falava um tema bastante interessante. Precisamos remir essas coisas para o Senhor. Precisamos usar esses meios, que também são meios de graça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que tudo que façamos, seja por obras, ações ou palavras, seja para a glória de Deus. Se lembrarmos e tivermos isso sempre em nossos corações e principalmente em nossos pensamentos, nós vamos saber utilizar todos esses meios, live, WhatsApp, Facebook, qualquer outro meio, qualquer mídia social, qualquer forma, a gente pode utilizar isso tudo para a glória de Deus. Não é para engrandecimento nosso, mas é para a propagação do nome e do Evangelho de Cristo Jesus. Este mesmo Evangelho que nos alcançou e nos trouxe vida, e vida com abundância. Meus amados, texto que eu gosto, tem um cântico que eu gosto muito, e eu gostaria que vocês prestassem bem atenção na letra desse cântico. O que ele fala para a gente. A minha auxiliadora está me ajudando aqui no back vocal. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei.
Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Lembrei agora do um dos professores de violão, e ele falou assim: ao vivo vale tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de pedir a nossa irmã Ligiane, que está aqui ao lado, que nos eleve a Deus em oração neste momento, em uma oração de contrição e de confissão de pecados. Oremos. Deus de amor e de imensa bondade, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome, porque tu és o nosso Deus. Glorificamos o teu nome, ó Deus, porque pela tua misericórdia, ó Deus, estamos aqui. Pela tua graça, ó Deus, nos colocamos diante do teu altar, ó Deus, como servos, humildes servos que não merecem tamanho amor, tamanha misericórdia que tu tens, ó Deus, dispersado sobre as nossas vidas. Louvamos o teu nome, ó Deus, e nos colocamos diante do teu altar com corações cheios de gratidão, porque o Senhor, Deus, tem preenchido os nossos corações de esperança e de alegria. Obrigado. Porque tu tens sido o nosso consolo, porque tu tens sido, ó Deus querido, a paz que excede todo o entendimento humano dos nossos corações diante de tudo que temos vivido nos dias de hoje, Senhor. Nós nos colocamos diante do teu altar, suplicando por perdão, suplicando a Deus que o Senhor perdoe as nossas muitas falhas, o nosso pecado, ó Deus querido, as falhas, ó Deus, que cometemos, ó Deus, pela nossa pequena fé, ó Deus, as muitas vezes que duvidamos do teu cuidado, ó Deus, que duvidamos, ó Deus, de tudo que o Senhor, ó Deus, tem colocado à nossa disposição, o teu consolo, o teu Santo Espírito Consolador, ó Pai, a tua misericórdia, ó Pai. Nós te rogamos, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, aceita o nosso louvor nesta noite, aceita a nossa adoração, ó Deus. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que te oramos e te agradecemos. Amém. Meus amados, Salmos de número 125, também um texto bastante conhecido de todos, e nunca é demais relembrarmos. Salmos de número 125. Salmos de número 125, nos diz o Senhor através da sua palavra:
Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Que a nossa confiança de fato esteja tão somente no Senhor e que nós possamos de fato ser e estar alicerçados no Senhor e na sua palavra. Porque, como diz o versículo 1, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim está o Senhor também em volta do seu povo desde agora e para sempre. A palavra do Senhor, ela é fiel e ela jamais falhará. Nós, de fato, é que somos falhos. Nós é que, de fato, erramos, pecamos, duvidamos. Por vezes nos falta fé, nos falta confiança. Diante de tantas coisas que nos acontecem. É tão bom servir ao Senhor quando tudo vai bem. É tão bom estar com o Senhor quando o barquinho está indo tranquilamente pelo mar. Agora, quando a tempestade começa a aparecer, nós precisamos lembrar de fato quem é aquele que cuida de nós. Uma expressão interessante que eu vi nos últimos dias foi o seguinte: você, quando vai viajar de avião, aqueles que tiveram a oportunidade, você vai viajar de avião, você geralmente não vê o piloto, você não conhece o comandante. Mas você geralmente o quê? Confia que ele vai te levar ao seu destino. Vai te levar de onde você está para o seu destino em segurança. Da mesma forma, alguns barcos grandes, navios, você não consegue ver o capitão do navio. Mas você também acredita que ele vai te levar de onde você está para um outro porto, um porto seguro. E você acredita que ele tem condições e habilidade de fazer isso. Agora é interessante que quando se fala do Senhor, por vezes, nós duvidamos. Assim como nós não vemos o comandante do avião, não vemos o capitão do navio, nós também não vemos o nosso Deus. Mas sabemos que Ele está lá, que Ele está guiando, que Ele está dirigindo, que Ele está conduzindo tudo à nossa volta. E assim como Ele nos diz através do versículo 2, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Creamos nessa palavra. Não creamos na nossa força, não creamos em nós mesmos. Não creamos no que temos. Nós creamos no Senhor. Então somente nele. Ele deve ser a nossa rocha, nosso refúgio e a nossa fortaleza. Vamos mais uma vez elevar a Deus em oração, para que então possamos meditar na sua palavra desta noite. Senhor, neste momento, suplicamos para que o Senhor capacite as nossas vidas através do teu Santo Espírito, para lermos a tua palavra e entendermos aquilo que tu tens preparado para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, a cada momento. Os nossos passos, as nossas pernas vacilam no meio do caminho. Por isso, ó Deus, sustenta-nos na tua palavra, para que possamos, ó Deus, de fato estarmos colocados sobre a rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele que de fato deve ser o nosso único e firme fundamento para tudo que nós vamos fazer. É diante dele que nós colocamos os nossos planos, projetos, nossos desejos, os anseios do nosso coração, para que possamos então em ti, ó Deus, termos a resposta necessária para as nossas vidas. Para que em ti possamos colocar como refúgio das nossas almas, para que possamos sempre lembrar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor nos faz andar por pastos verdejantes e guia-nos, ó Deus, mansamente
as águas tranquilas, e o Senhor refrigera a nossa alma. Por isso nós bendizemos o Senhor, porque é em Ti que a nossa alma então anela, que a nossa alma então encontra descanso e o refúgio necessário. Porque te perturbas dentro de mim, ó minha alma. Espera em Deus. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra no Salmos 42. Que nós possamos sempre lembrar disso. Que possamos descansar as nossas almas no Senhor. E aquietai e saber que Ele é Deus. Somente Tu és Deus, ó Pai. Somente Tu és Senhor. Não há outro Deus além de Ti. A quem nós recorreremos? A quem buscaremos? Se não há outro Deus além de Ti. E é por isso que nós pedimos a Deus que o Senhor nos ajude nesta noite a fazermos a Tua vontade. Em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, tem um outro cântico bastante conhecido. Ele tem uma letra bem simples, é um texto também de Romanos. Mas se minha como é que chama? Sonoplasta está me dizendo que está fazendo barulho no microfone, me perdoe. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória,
para sempre. Amém. A Ele, tão somente a Ele, toda a glória, para todos sempre. Amém. Meus amados, abramos mais uma vez nossa Bíblia Sagrada no texto de 2 Coríntios, no capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 ao versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 ao 11. Eu vou fazer a leitura na tradução Almeida Corrigida Fiel, mas eu gostaria de fazer a aplicação do estudo dessa noite usando a tradução da Nova Versão Internacional. Eu vou fazer a leitura, então, pela Sagrada Escritura, na versão Corrigida e Fiel, Almeida, né, Corrigida e Fiel, e em seguida a gente vai, quem tiver aquela Bíblia em celular, você também pode fazer a mudança, lá tem as traduções, e a gente vai fazer a aplicação com base no texto da tradução, da Nova Versão Internacional. 2 Coríntios 1, 8 ao 11 diz o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação, que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Ó Deus, nós te louvamos neste momento, mais uma vez, pela leitura da tua palavra. Que o teu Santo Espírito conduza as nossas vidas neste momento a entendermos aquilo que tu tens preparado para as nossas vidas, para que possamos receber a porção do Senhor, para que a nossa alma de fato encontre na tua palavra descanso necessário. Ó Deus, tu sabes e conheces as angústias dos nossos corações, aquilo que sofremos, aquilo, ó Deus, que ansiamos a cada dia, mas sabemos que somente em ti podemos encontrar o refúgio necessário para as nossas vidas. Por isso, ó Deus, nos ajude neste momento a entendermos os teus desígnios, os teus propósitos em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, nesses últimos dias, faz tempo que nós não conversamos, faz tempo que eu não falo, e diversos textos me chamaram a atenção ao longo desses dias, esse período de pandemia, e é interessante que essa crise nos faz entender que muitas coisas de fato contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são escolhidos segundo o seu propósito, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu querer. E é interessante que nesses dias nós podemos perceber o quanto somos de fato frágeis, falhos, fracos, somos também insensíveis para a necessidade dos outros, somos insensíveis para as coisas que acontecem à nossa volta, e por vezes nós somos de fato chamados à responsabilidade como cristãos, a voltarmos ao primeiro amor. Não adianta eu ter tamanha fé, como diz o texto de 1 Coríntios capítulo 13, ao ponto de entregar o meu próprio corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, não tem valor. Por isso, meus amados irmãos, assim nós precisamos aprender nas Sagradas Escrituras, como diz no texto de Gálatas, no seu capítulo 13, em que tudo tem o seu tempo determinado
e como há também tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aprove a Deus esse tempo de isolamento e até mesmo um tempo de silêncio da nossa parte. Mas hoje, pela sua rica bondade e principalmente pela sua muita graça, através desse meio de tecnologia, podemos então falar. E assim como Jeremias, em Lamentações capítulo 3, podemos dizer então, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o tema dessa noite, o título dessa noite, para que possamos de fato ter isso sempre em mente, firmes e confiados no Senhor. Como Jeremias fala em Lamentações 3, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Precisamos trazer à memória, de fato, aquilo que nos dá esperança, para que possamos estar firmes e confiados no Senhor. Não há como se calar diante dessa crise ou nessas crises em tempo de pandemia. Não é apenas a crise sanitária que vivemos. Existe agora a crise econômica, que alguns estão passando por dificuldade. Se antes as pessoas já passavam por dificuldade, imagina agora, nesse tempo de isolamento. Nós, como cristãos, temos uma responsabilidade diante disso. Precisamos estar atentos ao que o Senhor tem nos falado. Por vezes, Ele tem nos chamado a atenção. E agora, mais do que nunca, Ele tem nos falado de maneira clara e direta. Nossa nação não sabe o que é isso. A nossa nação, na verdade, o nosso povo, infelizmente, não sabe o que é viver tempos difíceis. Sejamos sinceros. Quantos da nossa geração já passou por situações como essa que nós estamos vivendo hoje? Ou vamos voltar um pouco mais? E os nossos pais? Será que os nossos pais passaram por dias difíceis como nós estamos passando hoje? Não está certo, eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho. Estou me aproximando ali próximo dos meus 40. Se Deus quiser, esse ano farei 39 anos. Mas eu vou um pouquinho mais além. Pego como exemplo os meus avós. Quem ainda tem, pega o exemplo como seus avós. E veja se eles já passaram por dias como esse. Converse com eles. Aproveite esse momento de isolamento, converse com eles e pergunte: vô, ou pai, ou mãe, vocês já passaram por esse tipo de crise? Já passaram por esse momento que vocês estão vivendo? Falando em fatores econômicos, a crise atual ela é comparada a várias outras, mas o que as pessoas geralmente assemelham a essa crise se assemelha com a crise do ano de 1929. Eu acredito que ninguém, pelo menos da nossa igreja, tenha vivido esse período do ano de 1929, na crise econômica. Ou se falarmos então dos fatores sanitários, a pandemia atual, como nós a conhecemos, por alguns é comparado como a gripe espanhola dos anos de 1918 e 1919. Com certeza. Se em 1929 nós não temos ninguém, 18 e 19 com certeza não teremos ninguém. Então são momentos inéditos, momentos novos e únicos que nós estamos passando neste presente momento. E por isso eu posso afirmar quase que com certeza que nós não sabemos lidar com crises. Já passamos por algumas, mas nenhuma de tamanha proporção como nós estamos vivendo hoje. Tivemos crises que se avançaram por longos anos, mas nenhuma delas teve a proporção em tão pouco tempo como nós estamos vivendo hoje. Não queremos e nem podemos fazer defesa de ninguém neste mundo, justamente por aprender, como diz o texto dos Salmos, capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Tem aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Salmos 49, versículo 6. Mas nós aprendemos que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, versículo 1. E que assim
Diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, 5. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Quando ele fala homem, não é apenas o homem, mas quando ele diz no sentido geral, o ser humano, como nós o conhecemos. Por vezes nós confiamos em quem? Nos nossos pais. Confiamos às vezes em nossos filhos. Confiamos no nosso patrão. Confiamos no nosso irmão. E a Bíblia nos diz bem claro, maldito o homem que confia no homem e que faz da sua carne o seu braço. E principalmente, que aparta o seu coração do Senhor. Por isso, em tempos difíceis, em quem confiar? Confiar na ciência? Pessoas têm procurado de todas as formas buscar uma vacina para esse vírus. Confiar na tecnologia? Tem usado de todos os meios, inclusive de inteligência artificial, para tentar encontrar uma solução mais rápido possível. Confiar em remédios? Confiar em bens? Essa é a grande questão. Hoje somos e vivemos em um tempo tão rápido que somos ansiosos. Queremos que as coisas aconteçam no estalar de dedos. E não é assim com o Senhor. Para tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Há todo tempo para o propósito de Deus. O que nos falta é, de fato, saber esperar e confiar nele. Como ao exemplo citado, se estamos no barco e o barco começa a vacilar, a oscilar, a balançar por conta da tempestade, tememos, porque tiramos a nossa confiança. A nossa zona, na verdade, de conforto foi atingida. E então, neste momento, em quem nós vamos confiar? Por vezes perdemos o nosso chão, perdemos tudo que está à nossa volta, perdemos tudo. Em quem nós devemos confiar? Aprendemos que qualquer coisa que ocupe o lugar de primazia, do primeiro lugar que deve ser de Deus, é considerado como idolatria. Se hoje a nossa confiança para passar por essas crises estão fundamentadas em alicerces de areia, é certo que tudo isso irá ruir com o tempo. E mais do que isso, então temos um ídolo. Se nós confiamos, seja em homens, seja em governantes, eles vão falhar. Eles vão errar. Se nós acreditamos que a ciência e a tecnologia podem encontrar uma solução rápida para isso, nós temos visto que é falho a nossa confiança. E são nessas pequenas coisas em que nós aprendemos, de fato, quem ocupa o primeiro lugar, quem ocupa a primazia das nossas vidas. João Vitor, em um do estudo que ele fez, ele usou uma expressão bem interessante, bem simples. Deus, ele é o top dos top. Top dos top. E por vezes nós trocamos aquele que deve estar no topo, no primeiro lugar, por outros. Cometemos um pecado gravíssimo contra Deus, que é a idolatria. Um texto que muito me chamou a atenção nesses dias foi o trecho em que o apóstolo Paulo ele escreve aos irmãos de Corinto, falando sobre as tribulações vividas na Ásia. E para usarmos esse texto, como eu falei para vocês, eu gostaria de fazer uso da tradução da Nova Versão Internacional. Então, quem estiver acompanhando, mantenha a sua Bíblia aberta e eu vou fazer uso desses versículos nessa tradução, que diz o seguinte: irmão,
Não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Às vezes lemos os trechos das Sagradas Escrituras e algumas parecem não fazer sentido ou nós não conseguimos entender a sua profundidade naquele momento. Então, por vezes, somos levados a uma releitura daquele texto, ao qual, então, em situações adversas ou diante de um contexto atual, somos de fato, então, trazidos à compreensão daquilo que está escrito. Nós não comentaremos sobre o contexto histórico e nem os textos que baseiam as expressões de Paulo. Caso vocês queiram, podem pesquisar pela mesma referência, pelos mesmos textos. Podem colocar, inclusive, lá no Google, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Vocês vão encontrar vários textos, várias pregações, vários estudos de vários pregadores, homens conhecidos, textos, por exemplo, de John Piper, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias e outros. Tudo está disponível na internet. Lá eles vão explicar justamente o contexto histórico, por que Paulo usou aquelas expressões, quais são as outras referências que fazem sentido ao que ele está falando, os textos de Atos, os outros textos em relação a esse texto, ao que ele está citando. E por que ele escreve, então, para a igreja de Corinto? Por que ele usa essa expressão? Então, voltando a esse texto, depois vocês podem fazer essa pesquisa, fiquem à vontade. E é bom que, como diz o texto de Oséias, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6,3. Por isso, voltando ao texto, no versículo 8, Paulo diz: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos. Frisando esse ponto, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Nós também precisamos agora. Nós não podemos deixar de compartilhar com vocês as tribulações que nós também passamos. Comentava ontem com minha esposa, ela estava conversando com o irmão dela em relação a essa questão da pandemia, e ela falou assim: olha, meu irmão, se cuide, porque é uma doença que a gente não consegue prever o tempo em que a pessoa pode ficar doente. Tem pessoas que entram e no outro dia morrem. Fato esse que aconteceu, pastor, quem conhece aqui o pastor Demétrio, ele num dia pediu oração pelo seu tio. E quando foi no outro dia pela manhã, ele disse que o seu tio havia falecido. E ele usou uma expressão interessante no grupo de pastores e líderes da igreja. Ele falou o seguinte: meu tio entrou no hospital falando ao celular e saiu morto no dia seguinte. Como prever isso? Não queremos, meus amados irmãos, que vocês fiquem omissos, ou nós não podemos ficar omissos, alienados em relação ao fato que está acontecendo à nossa volta. Eu não vi os números em relação à quantidade de mortos, mas hoje já passam de mais de 11 mil mortos. A gente pode falar assim, mas diante da população de 210 milhões de pessoas, isso é um número muito inexpressivo. A questão são vidas, não são números, são vidas. A gente precisa entender que os números ali não são apenas números, mas são vidas. São pessoas que carecem da nossa oração. Falando apenas do Brasil, 11 mil.
E o mundo? Quantas pessoas já morreram em relação a isso? Quantas outras estão doentes em relação a essa doença? Alguns diziam logo no início da pandemia, não, mas tal doença mata mais, acidentes matam mais. Essa semana mesmo, creio que foi na quarta-feira, eu estava vendo a chamada de uma matéria no UOL, e ele falava o seguinte: o número de mortos dessa pandemia no Brasil já supera a comparação em qualquer outro tipo de doença, qualquer outro tipo de acidente. E por isso, como diz o apóstolo Paulo, não queremos, irmãos, que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Nós precisamos saber que em meio a essa pandemia existem outros irmãos nossos, irmãos na fé, que sofrem por isso. E ele prossegue no versículo 8. As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo usando essa expressão para a igreja de Corinto. As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Deixa eu só fez lembrar de um texto. Deixa eu ver só se eu não estou errado em relação a isso. Filipenses capítulo 4. Filipenses 4:10 diz o seguinte: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas essas coisas estou instruído, tanto a ter a fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E as pessoas geralmente sempre lembram desse texto, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas lembre-se, a aplicação anterior. Por que o apóstolo Paulo fala que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece? Porque ele diz, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter a fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E é interessante que ele diz o seguinte, que as tribulações que eles passaram, que eles sofreram, foram muito além da sua capacidade de suportar. E é mais interessante e profundo ainda o que ele fala na parte final do versículo 8. A ponto de perdermos a esperança da própria vida. O apóstolo Paulo sabia que para ele o morrer é lucro e o viver é Cristo. E ele sabia que naquele momento a tribulação, a perseguição, o que ele estava sofrendo, as tramas dos judeus em relação aos perigos que ele estava passando por conta dos animais selvagens, tudo isso foi muito além da sua capacidade de suportar, ao ponto dele acreditar, dele perder a esperança da sua própria vida. E no versículo 8 vemos, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Ele já sabia que a morte já estava próxima dele. Ele sabia mais do que isso, por isso que ele usa a expressão para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Ele sabia que se os judeus que estavam tramando contra a sua vida, ele sabia que se os animais selvagens que estavam contra ele, se eles conseguissem tirar a vida do apóstolo Paulo, por isso que o apóstolo Paulo diz no final do versículo 9, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo sabia que ele poderia perder a sua vida, mas ele saberia que se fosse da vontade de Deus, se fosse segundo o propósito de Deus, Deus poderia ressuscitar dos mortos, para que ele pudesse continuar fazendo a sua obra, para que ele pudesse continuar fazendo um trabalho missionário,
para que ele pudesse continuar desenvolvendo a propagação do Evangelho. E nós? Em quem temos confiado? Em quem estamos firmes? Quem é a nossa esperança? Jó disse: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Será que temos a mesma capacidade de dizer como Jó? Ou mais ainda, será que temos a mesma confiança de Paulo de crer que o Senhor pode nos ressuscitar dos mortos? Versículo 10. O apóstolo Paulo reafirma que ele tem em quem ele tem crido, quando ele diz: ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado nossa esperança de que continuará a livrar-nos. O Senhor vai nos livrar de qualquer enfermidade. O Senhor é quem pode nos livrar da morte. Se o Senhor pode nos livrar da morte, quanto mais de uma enfermidade. Mas se o Senhor permitir, se for do seu agrado, se for da sua vontade, que nós passemos por essa situação, que não venhamos vacilar na nossa fé, que nós não venhamos deixar de confiar que Deus pode sim usar homens, que Deus pode sim usar medicamentos para trazer a cura necessária para as nossas vidas. E se necessário, Deus então pode nos ressuscitar dos mortos. Alguns anos atrás, logo no início da minha fé, eu vi Deus fazer isso. Pessoas que eram tidas como mortas tiveram paradas cardíacas, mas homens usados por Deus conseguiram fazer a pessoa ressuscitar. Porque Deus assim o quis. Por isso Deus é quem pode não somente nos livrar do perigo da morte, mas pode nos trazer de volta à vida. E é por isso que o apóstolo Paulo, como relembrando, no final do versículo 10, nele temos colocado a nossa esperança de que ele continuará a livrar-nos. Que possamos então, assim, da mesma forma, crer, ter essa esperança continuamente de que Deus pode então nos livrar. Por fim, meus amados, no versículo 11 lemos: enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa. Pelo favor a nós concedido em respostas às orações de muitos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Meus amados, não deixemos de orar uns pelos outros. Não deixemos de orar pela Igreja de Cristo. Não deixemos de orar pelos nossos irmãos que passam por esse momento. Irmãos nossos que antes tinham dificuldade, imagina agora. Se antes os nossos irmãos passavam por necessidade, imagina agora. Fato interessante que aconteceu essa semana. Nunca passei, que eu lembre, toda a minha vida. Não lembro de ter passado por isso. Mas essa semana aconteceu um fato novo. Que aconteceu comigo. E Deus me fez lembrar justamente disso. Ele tem um propósito em tudo. Por isso, meus amados, oremos uns pelos outros. Pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Não nos esqueçamos das Sagradas Escrituras. Não confiemos em nós, não confiemos nos homens, não confiemos na nossa força. Confiemos tão somente em Deus. A oração e a intercessão uns pelos outros deve ser algo real em nossas vidas. Não é porque estamos distantes fisicamente que vamos deixar de compartilhar deste momento de oração. Mais do que nunca, se antes nós orávamos para que Deus nos ajudasse a poder, então, ajudar os outros, agora, então, que nós precisamos exercer isso, as boas obras, mas com amor. Não adianta apenas darmos o alimento para as pessoas que precisam, se não há amor dentro de nós. Não adianta orarmos intercedendo para que Deus supra a necessidade, se não há o amor dentro de nós. Isso precisa ser algo real em nossas vidas. Isso, de fato, deve ser
Perdão. Isso de fato deve ser notório em nossas vidas, em nosso testemunho. Principalmente, nós precisamos também dar conhecimento aos outros das nossas necessidades. Graças a Deus que Ele tem suprido a necessidade da nossa família. Graças a Deus que Ele tem suprido a necessidade dos nossos familiares. Graças a Deus que Ele tem suprido a necessidade dos nossos irmãos na fé. Graças a Deus que Ele tem suprido também, tem nos dado condições de poder abençoar aqueles que pedem a nossa porta. Louvado seja o Senhor por isso. Mas nós não sabemos o que será para o dia de amanhã. Finalizando, meus amados, encontramos no final do capítulo 1 o seguinte texto, no versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês, para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Nós não temos domínio sobre a sua fé. Eu não tenho domínio sobre a fé de ninguém. Mas nós cooperamos uns para com os outros, para que todos tenham o mesmo ânimo, tenham a mesma fé, tenham o mesmo propósito, tenham o mesmo parecer, para que todos tenham a mesma alegria. E como diz a expressão principalmente utilizada por John Piper, em uma das suas devocionais, alegria inabalável. Pois é pela fé que vocês então permanecem firmes. Versículo 24 de 2 Coríntios 1. E o que o Senhor nosso Deus se pede de cada um de nós e de todo o seu povo sobre a face da terra, nos livrando de todo o mal e nos guardando e suprindo segundo a sua boa vontade em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por meio do seu Santo Espírito, que nos consola em meio a tantas tribulações. Eu queria cantar um hino, agora é um hino. Hino de número 177, Firme nas Promessas. Porque esse aí vai ser sem violão, viu? Esse eu não consegui as notas para poder tocar. De número 177. Eu vou pedir, assim como eu peço lá na igreja, ajuda, né, para cantar os hinos. Vou pedir ajuda da minha back vocal. Tem mais 2 auxiliares que gostam desse hino. Espero que eles me ajudem. Hino de número 177. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim,
firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado sempre é sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Que possamos de fato permanecer firmes em suas promessas e em sua palavra. Todas as outras coisas passam, mas a palavra do Senhor não passará, para cumprir a sua vontade. Oremos para encerrar o culto dessa noite, agradecidos a Deus, porque de fato até aqui Ele nos ajudou. E é por isso que estamos alegres, estamos felizes, e toda a glória deve ser dada ao seu nome. Ó Deus, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. As pessoas que ouviram e que receberam a mensagem, aqueles que ainda hão de ouvir e de assistir, que o Senhor, ó Deus, nos use conforme canal de graça para a glória do teu nome. Que eles, ó Deus, possam, através da tua palavra, assim como nós encontramos refúgio nessa noite, possamos encontrar, que eles possam então encontrar descanso, assim como nós encontramos na tua palavra. Conforta os nossos corações em meio a essas tribulações, em meio à angústia, em meio a tanta ansiedade, ó Pai, que as pessoas têm vivido nesses dias. Que possamos, ó Deus, sermos usados, ó Deus, por Ti, aonde quer que estejamos, para trazer principalmente a esperança, para relembrar, ó Deus, que nós precisamos estar firmes e confiados tão somente no Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, mais uma vez os nossos erros. Isso nós suplicamos e rogamos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, passando para relembrar que às quartas-feiras temos o culto de doutrina. O pastor tem dado continuidade nos textos de Josué. Não sei se essa quarta-feira também será no culto de doutrina e oração. Então acompanhem também a divulgação das lives e que vocês, assim como nós também temos participado na medida do possível, coloquem seus pedidos de oração para que nós possamos então, como diz a palavra do Senhor, orar uns pelos outros, para que o Senhor então tenha misericórdia e se apiede de cada um de nós. E nos domingos, ainda às 19h30, enquanto não passar o decreto impedindo a congregação das igrejas, um momento de comunhão físico das igrejas, nós vamos estar aqui como Igreja do Senhor, neste canal, como famílias do Senhor, nossas famílias, cada uma reunida onde quer que elas estejam, neste momento, para a glória do Senhor. Aproveitando essa oportunidade e este meio, para que não somente nós, da nossa família da fé, mas para que outros também possam ser alcançados por este momento. Louvado seja o Senhor e que Deus nos abençoe no decorrer dessa semana. Amém.